pessoal, sou Patrícia Ramos Lloré, gerente técnico-científico da Coolzer, e vou apresentar para vocês o nosso equipamento de automistura para silicone de adição Dynamix Speed. Antes da gente apresentar e entrar no tema da máquina propriamente dito, eu acho importante ressaltar as características e as vantagens de um processo de automistura. O processo de automistura permite que haja uma independência da qualidade do operador e do treino do operador na hora da dosagem do material catalisador e da base. Então todo esse processo ele é feito automaticamente, tanto a dosagem quanto a mistura. Num processo manual, a chance da gente incorporar bolha, enfim, não misturar adequadamente é maior. Num processo automático, isso acontece de forma mecânica e as chances são bem mais remotas disso acontecer. Então, a independência do operador é muito grande. Outra informação curiosa e que a gente pode, às vezes, não acreditar, mas é com relação ao desperdício. Por quê? Quando eu faço uma manipulação manual, eu tenho que colocar um pouco de material a mais para que eu não corra o risco de usar material a menos e ter que repetir a moldagem. Num processo com a Dynamix de automistura, eu vou dispensar a quantidade de material que seja necessária para o preenchimento da moldeira e paro assim que eu terminar esse preenchimento. Então, o desperdício também é uma questão que a gente minimiza na utilização da máquina de automistura. Agora eu queria apresentar para vocês um pouquinho das funcionalidades da máquina. Alguns botões que eu gostaria de apresentar. Então aqui vocês podem ver que tem um visorzinho de LED. O primeiro botão, ele indica, eu vou abrir aqui para vocês poderem ver, e aí eu fecho em seguida. Ele indica que a tampa está aberta, tá? E por que esse é um sinal de alerta? Porque enquanto ela não estiver bem travada, o aparelho não funciona. É uma trava de segurança para evitar, enfim, qualquer tipo de acidente, tá? Esse LED verde no meio, ele é indicativo de que a máquina está ligada. Tá? E esse último LED, que ele aparece em amarelo, é a indicação de que o cartucho já está quase no final e que talvez a gente não consiga fazer uma moldagem completa muito grande. Outra grande vantagem da Dynamix Speed, como o próprio nome diz, é que ela tem a possibilidade de programação. Então a gente tem dois tipos de programação, onde um é numa velocidade padrão, que é a velocidade que a maior parte das máquinas de automistura tem no mercado, e a outra velocidade que está indicada aqui com um asterisco, que é uma velocidade rápida para os nossos produtos, para os produtos da Coolzer, que todos têm, no cartucho, todos têm essa mesma sinalização. Então, se eu optar por usar nessa programação, eu vou ter um processo de extrusão e de automistura 2 vezes mais rápido do que o processo convencional. Ainda aqui no visor, o que a gente tem é a possibilidade de selecionar se eu quero preencher uma seringa ou se eu quero preencher uma moldeira. E um grande diferencial dessa máquina também é que o processo de retração do êmbolo, ele acontece de forma automática, ou seja, eu pressiono esse botão e o êmbolo retrai automaticamente, enquanto alguns aparelhos misturadores, essa retração ela tem que ser feita manualmente, com uma roldanazinha. Então agora a gente vai proceder à demonstração do uso da Dynamix Speed. Para isso, nós vamos usar o VarioTime EasyPut para Dynamix. Então ele vem acondicionado especialmente num cartucho que vai encaixar na máquina, tá? Então, assim, para quem não conhece ainda, o VarioTime, ele é o silicone de adição da Coolzer, que tem algumas propriedades bastante interessantes e especiais. É um material que tem a possibilidade de ter um tempo de polimerização em boca acelerado. Por quê? Porque ele tem uma formulação onde, assim que a gente coloca, enquanto tá fora o material está fora da boca do paciente, ele tem um tempo prolongado de polimerização, mas assim que a gente coloca a moldeira e em contato
contato com a temperatura da boca do paciente, essa reação química de polimerização acontece de forma mais acelerada. Então isso é um conforto para o paciente e mais conveniência para o dentista, que ele consegue fazer todo o processo da moldagem num tempo mais curto. Além dessa característica do VarioTime, de ter essa variedade, né, essa flexibilidade no tempo de trabalho, a gente tem uma característica muito importante, que é a estabilidade dimensional do material. Então, assim, a gente não existe em bula uma indicação determinada para o tempo que a gente tem para vazar o modelo, ou seja, em bula a gente até vê que ele é um tempo indeterminado. Então, isso significa que essa estabilidade dimensional é bastante grande. O valor até de retorno elástico após a deformação é de 99,6%. Então, é um material que te dá bastante fidelidade e precisão na cópia dos detalhes. O VarioTime para Dynamics que a gente vai usar, nesse caso vai ser o Easy Put. Então, a embalagem do material de moldagem, ele vem acondicionado em 2 cartuchos, cada um com 380 ml. Na apresentação dessa caixa de refil, nós temos 2 ponteiras, que são as ponteiras misturadoras específicas para o cartucho, e vem também um anelzinho de fixação, que é esse anel, que é muito importante que seja colocado e bem fixado mesmo, para que não haja movimentação da ponteira misturadora e com isso comprometimento do processo de mistura. O primeiro passo para a gente utilizar o cartucho na máquina vai ser tirar esse protetorzinho, colocar, é muito fácil da gente colocar essa ponteira misturadora, porque ela está bem indicada, então o cartucho, né, a parte mais calibrosa, encaixa perfeitamente na ponta misturadora. O importante é encaixar bem até o final, e aí colocar o anel até que ele não rosqueie mais. Uma vez que a gente posicionou a ponteira misturadora e fixou com o anel, é bem importante essa etapa de certificar de que esteja bem preso e bem fixo. Então, a gente vai colocar o cartucho dentro da máquina misturadora, da Dynamics, tá? O jeito mais correto da gente inserir o cartucho é colocando a parte menorzinha e depois deitando o cartucho, que ele encaixa automaticamente. Nesse momento, a gente deve optar por qual velocidade a gente vai querer fazer o processo de automistura. Se num processo standard, esse ST é de standard, de velocidade padrão, ou de velocidade rápida, né, que é 2 vezes mais rápido. Vocês podem observar aqui que esse mesmo símbolo que tem na máquina é o mesmo símbolo que tem no cartucho do VarioTime da Coolzer. Eu fecho a tampinha, posiciono a moldeira e aciono quais das 2 opções eu desejo. Nesse caso, a ideia é que a gente preencha a moldeira, então a gente seleciona e aperta, mantém apertado, né, pressionado esse botão de preenchimento da moldeira. À medida que a gente quiser parar, é simplesmente soltar o botão. Então a gente começa. Terminado o processo, a gente leva a moldeira, vai fazer a moldagem na boca do paciente. Espera o tempo, 2,5 minutos é o tempo máximo que ele vai ficar em boca. Depois de polimerizado, a gente remove a moldeira e continua a segunda etapa da moldagem nesse caso, né? Imaginando que a gente esteja fazendo um processo de moldagem em 2 etapas diferentes. A gente acabou de fazer na alta velocidade, né, que é 2 vezes mais rápida do que a velocidade convencional. E vamos comparar com, até pelo barulho, o ruído que a máquina faz, na velocidade padrão, que é standard, tá? O preenchimento da moldeira. A gente percebe que até pelo próprio barulho de movimentação e mistura da máquina, da ponteira, a velocidade é bem menor, tá? Então a gente para e dá continuidade à moldagem.
Bom, finalizado então a inserção do material de moldagem na moldeira, então como é que a gente faz para remover o cartucho da máquina, né? Então, antes da gente abrir e tentar tirar, a gente precisa retrair o êmbolo. E é aí que esse botãozinho de retração do êmbolo é bastante útil, porque ele vai automaticamente, aí a gente abre essa portinha, remove o cartucho no mesmo modo que a gente insere, fecha a tampa, desliga, e aí o ideal é que a gente tire esse anel de fixação, tire essa ponteirinha usada e devolva a tampa original de proteção do material de moldagem, colocando na mesma posição. Bom, só para a gente poder visualizar aqui essa luzinha de LED que indica que o cartucho está terminando, a gente vai colocar um cartucho só para que vocês vejam, ele já está quase no finalzinho. A gente coloca em posição. Ligar a máquina e posicionar. Ó, a gente enxerga, assim que ele passa desse risquinho, desse nível, ele já aciona esse LED amarelo, que é um alerta de que a quantidade de material que eu tenho nesse cartucho talvez seja insuficiente para a moldagem total de uma arcada. Então, talvez para uma moldagem pequenininha, parcial, seja suficiente, mas ele avisa para que não que o dentista fique alerta que talvez moldagens mais extensas, com moldeiras maiores, talvez a quantidade de material seja insuficiente. Bom, gostaria de agradecer a atenção de vocês e me coloco à disposição para tirar as eventuais dúvidas que vocês possam ter, tanto com relação à Dynamix Speed, como com relação ao VarioTime, os materiais de moldagem e todos os outros materiais do nosso portfólio. Vocês podem entrar em contato conosco através dos canais de comunicação da Coolzer. Obrigada.